Zás. A sala comum da estalagem do Veado Dourado cheirava a cera de vela derretida, caldo de raiz e cerveja escura servida em canecas de estanho. Era uma taverna vulgar, encaixada entre os baixos muros de pedra da aldeia de Ashbourne, onde mercadores, soldados exaustos e viajantes anônimos partilhavam mesas de carvalho manchadas por anos de uso. Não era o tipo de lugar onde Clara Voss imaginava que a sua vida mudaria para sempre. Mas os deuses raramente avisavam antes de agir. Clara tinha 23 anos, com cabelos dourados trançados numa única e grossa trança que lhe caía pela espinha e olhos da cor de mel pálido que captavam qualquer chama próxima e devolviam calor. O seu rosto tinha feições suaves, as bochechas coradas pelo vapor eterno da cozinha, e o seu vestido de linho, cor de creme, cingido por uma tira gasta de couro castanho, era o mesmo que usava há 2 anos. Por cima, como sempre, um manto cinzento de lã, velho e remendado na bainha, mas limpo. Era o que ela tinha. Era suficiente. Tinha servido 3 mesas antes da campainha da porta tocar pela 10ª vez naquela noite. Começara a chover lá fora, uma chuva fria de fim de outono que fazia os ossos doer, e os viajantes chegavam encharcados e mal-humorados. Clara recolhia canecas, sorria quando necessário e ignorava os comentários dos soldados de patrulha que já tinham bebido demasiado. Mais caldo. Clara chamou ao velho Henrik, o ferreiro reformado que ocupava o mesmo banco todas as noites, desde que ela se conseguia lembrar. Vem, Henrik. Encheu a sua tigela com a concha de madeira, retribuiu o sorriso que ele lhe dirigiu e voltou para trás do balcão. Foi então que a porta se abriu novamente. Não foi o vento. Foi um homem. Entrou sem pressa, mas algo em cada passo fazia o ar à sua volta parecer mais pesado. Alto, mais alto do que qualquer homem na taverna. Cabelos escuros trançados em finas tranças que caíam sobre ombros largos, envolto num manto de pele negra. Armadura de couro escura atravessada por correias de couro castanho, proteções de pulso, um cinto largo com uma fivela de bronze. Uma fina cicatriz cortava o lado esquerdo do seu rosto, desde o ângulo da mandíbula até a maçã do rosto. Os seus olhos eram azuis, azuis de gelo, azuis de inverno profundo, e varreram toda a sala em 2 segundos sem revelar nada. Não parecia um mercador, não parecia um soldado comum. Parecia alguém que tinha sobrevivido a guerras que outros homens nem sequer ousariam nomear. Clara notou-o porque era impossível não o fazer. Mas não se demorou. Havia trabalho a fazer. O homem sentou-se sozinho numa mesa de canto, as costas contra o muro de pedra, o rosto virado para a porta. A posição de quem não acolhe surpresas. Não pediu nada. Apenas apoiou os braços na mesa e ficou a olhar para a chama da vela mais próxima. Clara foi ter com ele com uma caneca e uma jarra de cerveja. Viajante, disse simplesmente. Esta noite temos caldo de raiz com carne fumada, pão de centeio e torta de cebola. A cerveja é da colheita de setembro, boa contra o frio. Ele levantou os olhos para ela por um momento. Apenas um momento. Algo passou por aqueles olhos azuis. Não surpresa, não interesse vulgar. Era algo mais calmo do que isso e mais intenso ao mesmo tempo, como se estivesse a reconhecer algo que não esperava encontrar ali. Caldo. E pão, a sua voz era baixa, profunda, controlada. Imediatamente, ela encheu a caneca, pousou a jarra e foi para a cozinha sem mais cerimônias. A noite passou como sempre em Ashbourne, barulhenta. Demasiado quente perto da lareira e demasiado fria perto da porta, com cheiro a fumo de madeira e botas molhadas. Clara movia-se entre as mesas, recolhia pratos, retribuía sorrisos e ignorava o grupo de 5 homens que chegou por volta da meia-noite. Esses, ela notou-os de forma diferente. Não eram viajantes comuns. Entraram juntos, mantos puxados até a garganta apesar do calor lá dentro, e espalharam-se por mesas diferentes sem que nenhum deles pedisse comida. Os seus olhos, quando pensavam que ninguém estava a ver, cruzavam-se brevemente através da sala. A comunicação silenciosa de pessoas a executar um plano. Clara prestou mais atenção. Aprendeu desde a infância a ler uma sala. Era a única habilidade que uma órfã sem linhagem, sem clã e sem estatuto possuía que valia alguma coisa neste mundo. Levou a sua bandeja de canecas sujas para o fundo da cozinha e parou perto da janela que dava vista para a sala comum. Observou.
Todos os 5 homens olhavam para o canto onde o viajante de tranças escuras estava sentado. O seu estômago apertou. Ele é para quem vieram. Não sabia como sabia isso, mas sabia. O instinto de Ômega, que aprendera a silenciar com anos de esforço, gritou de repente como uma criatura viva dentro do seu peito. Clara respirou fundo e devagar. Voltou para a sala comum. Passou pela mesa do viajante e baixou-se ligeiramente como se estivesse a apanhar algo do chão perto dele. 5 homens, murmurou sem o olhar diretamente. Mantos puxados. Só te vigiam. Nenhum deles pediu nada. Houve uma pausa muito breve antes de ele responder. Quantos estão perto da porta? 2. E os outros 3 espalhados. Um perto da lareira. Um pela janela lateral. Um mesmo atrás de mim agora. Sentiu a presença do homem atrás dela antes mesmo de terminar a frase e sentiu nesse mesmo segundo como o viajante de tranças escuras ficou completamente imóvel. Não com medo, mas com controle absoluto. Afasta-te, disse ele, a voz mal acima de um suspiro. Não posso, respondeu ela. Se me afastar agora, saberão que te avisei. Outro silêncio. Desta vez ouviu-o respirar. Então fica. Endireitou-se com a sua bandeja, virou-se com destreza praticada e caminhou em direção à cozinha. O homem atrás dela não se moveu. Os outros 4 mantiveram as suas posições. A sala comum permaneceu barulhenta. Henrik pediu mais caldo. 2 mercadores discutiram uma conta. E então tudo aconteceu de uma vez. O homem pela janela lateral ergueu o braço. Clara apanhou o brilho, um pequeno virote de besta, o tipo de arma que não faz barulho e não deixa rastro claro, apontado à garganta do viajante de tranças escuras. Ela não pensou. O seu corpo moveu-se antes da sua mente atingir qualquer decisão consciente. Clara atravessou a sala comum em 3 passadas, atirou a bandeja para cima como um escudo e colocou-se entre o virote e o homem sentado, e sentiu o impacto antes de ouvir qualquer som. O virote enterrou-se no seu ombro esquerdo. A dor veio depois. Primeiro foi apenas calor. Depois foi como uma brasa viva cravada no osso. Clara não gritou. Caiu de joelhos e agarrou-se à borda da mesa para não cair. A sala explodiu. O viajante de tranças escuras levantou-se numa fração de segundo. E o que aconteceu a seguir moveu-se tão rápido que mais tarde Clara não conseguiria descrever corretamente. Derrubou a pesada mesa de carvalho com um único braço, como se fosse palha. Os homens levantaram-se das suas cadeiras. Houve um grito, o estrondo de cadeiras, o som surdo de punhos e corpos. E depois o cheiro, forte, quente, territorial, como terra depois de um trovão. O cheiro de um alfa dominante a libertar a sua autoridade total na sala. 3 dos 5 homens largaram as suas armas antes mesmo de serem tocados. Um fugiu pela porta. O outro não conseguiu. Clara ainda estava de joelhos com o virote no ombro quando sentiu uma mão no seu rosto, grande, calejada, firme, levantando o seu queixo para que ele pudesse ver a ferida claramente. O viajante ajoelhou-se à sua frente, olhos azuis de inverno agora muito perto dos dela. Havia sangue no seu rosto que não era seu. Havia tensão ao longo da linha da sua mandíbula, mas a sua voz quando falou era calma como um rio profundo. Por que fizeste isso? Perguntou ele. Clara sentiu a dor pulsar no seu ombro e, mesmo assim, respondeu com toda a honestidade que possuía, porque teria sido errado não o fazer. Ele olhou para ela por um longo momento ininterrupto. Depois, sem mais uma palavra, tirou o manto de pele negra dos seus próprios ombros e pressionou-o suavemente contra a sua ferida para abrandar o sangramento. Lá fora, a chuva continuava a cair sobre Ashford. E Clara Voss, Ômega sem clã, sem linhagem, sem nome, ainda não sabia que o homem ajoelhado à sua frente era o rei alfa de todo o reino de Dalmir. Levaram-na para o fundo da estalagem. Era um pequeno espaço, um monte de palha contra a parede, uma bacia para lavar, uma única vela numa prateleira de pedra toscamente cortada. O tipo de divisão reservada para criados ou viajantes que não podiam pagar melhor. Clara tinha dormido em divisões como esta toda a sua vida. Não a achou deficiente. O que achou estranho foi o homem que encheu a porta. Ele não tinha saído. Esperava que ele desaparecesse no momento em que a ameaça fosse neutralizada. Homens como ele, homens que carregavam aquele tipo de peso em cada passo, não demoravam em tavernas por raparigas de serviço feridas.
E ali estava ele, braços cruzados sobre o peito largo, o manto de pele negra já usado para abrandar o seu sangramento, a observar enquanto Marin, a mulher do estalajadeiro, que servia o mais próximo que Ashburn tinha de uma curandeira, retirava o virote com mãos firmes e um par de tenazes de ferro. Clara não emitiu um som durante a remoção. Apertou os lábios, fixou os olhos na chama da vela e respirou. Quando acabou, Marin tratou da ferida com musgo seco e arruda, embrulhou-a em tiras de linho e murmurou algo sobre jovens tolas antes de os deixar sozinhos. O silêncio instalou-se. O viajante descruzou os braços e aproximou-se. Puxou o único banco da divisão para o lado da liteira e sentou-se. O que a surpreendeu porque homens com o seu aspecto não se sentavam tipicamente em bancos em divisões como esta. Sentavam-se em cadeiras esculpidas em mesas altas com estandartes nas paredes atrás deles. Devias dormir, disse ele. Devia saber o teu nome primeiro, respondeu Clara. A sua voz era mais firme do que ela se sentia, considerando que levou um virote destinado a ele. Algo mudou na sua expressão. Não bem divertimento, não bem respeito, algo entre os dois que ela não conseguia nomear. Kaylee, disse ele. Apenas isso. Sem nome de clã oferecido, sem título, sem explicação. Clara estudou-o por um momento à pouca luz da vela. As suas tranças eram escuras como carvão, as finas que emolduravam o seu rosto ainda bem presas, apesar de tudo que tinha acontecido na sala comum. A sua mandíbula era afiada, sombreada por uma barba curta e escura, e a cicatriz ao longo do lado esquerdo do seu rosto captava a luz de uma forma que a fazia parecer quase uma marca em vez de uma ferida. Os seus olhos, agora que ela estava perto o suficiente para olhar corretamente, não eram simplesmente azuis. Eram do tom particular de azul, encontrado no centro de uma geleira, frios à superfície e muito, muito profundos por baixo. Kyle, repetiu ela, esses homens vão voltar? Não hoje, mas eventualmente. Ele não respondeu a isso. O que, supôs ela, era uma resposta em si. Por que querem que morras? Perguntou ela. Ele olhou para ela com aqueles olhos de geleira por um longo momento. Essa não é uma pergunta simples. Não pedi uma resposta simples. Perguntei porque um virote passou pelo meu ombro por ti, e acho que isso me dá direito, pelo menos, à versão honesta do que quer que esteja a acontecer. Novamente, aquela mudança na sua expressão, breve, controlada, mas ali, como se ele não estivesse habituado a ser falado daquela forma, como se a maioria das pessoas à sua volta escolhesse as suas palavras com grande e cuidadosa cautela, e ela simplesmente não tivesse recebido essa instrução particular. Há quem acredite, disse ele lentamente, que Dalmir seria melhor governado por mãos diferentes. E de que mãos estão a tentar livrar-se para tornar isso possível? Silêncio. Clara olhou para ele. Ele olhou de volta. A vela entre eles ardia baixo e estável. Tu não és simplesmente um viajante, disse ela. Não foi uma pergunta. Não. És um senhor? Ele não disse nada. Mais alto que um senhor? Ainda nada. Mas a sua mandíbula apertou-se quase imperceptivelmente, e Clara sentiu o peso desse silêncio pressionar contra ela como algo físico. O seu instinto de ômega, aquela voz calma e persistente que passara anos a treinar para ignorar, já não estava calma de todo. Estava a dizer-lhe com absoluta certeza que o homem sentado no banco ao lado da sua liteira não era meramente poderoso. Ele era a fonte de poder. O tipo de autoridade que não derivava de um posto dado por outros, mas que existia no sangue, no osso, na quietude muito particular de alguém que nunca na vida precisara de levantar a voz para ser obedecido. Decidiu não forçar mais. Não hoje. Podes ficar, disse ela em vez disso. Até de manhã. Marin não dirá nada. Ela deve-me 3 anos de bondade não paga e ela sabe disso. Ele olhou para ela com uma expressão que ela não conseguia ler completamente. Estás a oferecer abrigo a um homem que conheceste há 2 horas. Estou a oferecer abrigo a um homem que ainda pode estar em perigo e que está sentado sozinho num banco num quarto dos fundos porque não saiu, o que me diz que ele está ou à espera de algo ou não tem mais para onde ir esta noite. Ela fez uma pausa. De qualquer forma, o banco é desconfortável e o chão está frio. Há um segundo cobertor na prateleira. Ele ficou em silêncio por um longo momento. Depois estendeu a mão,
Pegou o segundo cobertor da prateleira e acomodou-se contra a parede ao lado da porta, costas contra a pedra, rosto virado para a sala, exatamente como se sentara na sala comum. A posição de quem observa, a posição de quem guarda. Clara deitou-se de costas contra a almofada fina e olhou para o teto. Cale, disse ela suavemente na escuridão. Serias capaz de lidar com todos os 5 antes que eu me metesse no caminho? Uma pausa, depois naquela mesma voz baixa e controlada. Sim. Então compliquei as coisas. Sim. De nada, disse ela. Desta vez o silêncio que se seguiu tinha uma qualidade diferente. Mais quente, menos guardada. E Clara podia jurar, embora nunca tivesse a certeza absoluta nos dias que se seguiram, que na profunda quietude daquela sala de pedra, com a chuva a cair lá fora e uma vela a arder até nada, o homem encostado à parede fez um som que foi muito perto de uma risada calma. Adormeceu antes de poder ter a certeza. Acordou com a luz cinzenta da manhã e um quarto vazio. O cobertor que lhe dera estava dobrado de forma arrumada no banco. O chão não mostrava sinais de que alguém tivesse passado a noite ali, se não fosse pelo manto de pele negra ainda enrolado à volta do seu ombro. O seu manto pressionara sua ferida na noite anterior e ali ficara quando Marino o usara como acolcho sob o embrulho de linho. Poderia ter acreditado que imaginara todo o encontro. Clara sentou-se lentamente. O seu ombro doía com uma dor profunda e puxante, mas a ferida tinha aguentado a noite. Desfez o linho exterior para verificar. Limpo, sem vermelhidão a espalhar-se. A arruda de Marim fizera o seu trabalho. Vestiu-se cuidadosamente, puxou o seu manto cinzento à volta de si e foi para a sala comum. Marim já lá estava, a varrer cinzas da lareira. Olhou para cima quando Clara apareceu e a sua expressão carregava algo invulgar. Uma espécie de neutralidade cuidadosa que Marim, que tinha fortes opiniões sobre tudo e as partilhava livremente, quase nunca usava. O estranho, disse Clara. Viste-lo sair? Antes do primeiro sol, respondeu Marim. Varreu um longo arco de cinzas para a lareira. Ele deixou algo para ti. Apontou para o balcão sem levantar os olhos. Clara atravessou a sala. Na superfície gasta de carvalho do balcão, sob uma pequena e lisa pedra de rio usada como peso, estava um pedaço dobrado de pergaminho. Abriu-o. Não havia palavras, apenas um selo pressionado em cera escura. E embora Clara nunca o tivesse visto de perto antes, vira-o em estandartes, nos portões da estrada principal, nas armaduras de mensageiros reais que passavam por Ashburn 2 vezes por ano, levando ordens da capital, o selo da coroa de Downmere, o selo do rei Alfa. Clara ficou muito parada com o pergaminho na mão. Lá fora, um carro rolava pela lama da estrada da aldeia. Algures na cozinha, algo borbulhava numa panela. O mundo continuava o seu negócio matinal ordinário inteiramente desinteressado do facto de que Clara Voss, ômega órfã, rapariga de taverna, mulher sem clã ou linhagem ou estatuto de qualquer tipo, tinha passado a noite num pequeno quarto de pedra com o homem mais poderoso do reino, e o tinha feito rir na escuridão. Os seus dedos apertaram o pergaminho. Marim, ainda a varrer, não levantou os olhos. Mantém isso num lugar seguro, rapariga, disse ela baixinho. Se fosse tu. Passaram 3 dias antes de virem buscá-la. Clara sabia na parte calma e honesta de si que nunca se incomodou com mentiras reconfortantes que algo viria depois. Homens que carregavam selos reais não passavam por aldeias como Ashburn sem deixar uma marca no ar atrás de si. E homens que tinham tentado matar alguém que carregava aquele selo não aceitariam simplesmente o fracasso e desapareceriam na floresta. Ela continuou a trabalhar. Não havia mais nada a fazer. Serviu caldo e pão de centeio e cerveja de outono, varreu cinzas da lareira, carregou água do poço no frio cinzento da manhã e enrolou o ombro cuidadosamente todas as noites com linho limpo que Marim fornecia sem comentários. A ferida estava a curar. A dor estabilizava-se em algo manejável, uma puxada profunda e abafada em vez da ardência aguda da primeira noite. Na manhã do terceiro dia, 4 homens em mantos escuros chegaram à estalagem do Veado Dourado antes da hora do pequeno almoço. Não eram os mesmos homens de antes. Estes eram mais calmos, mais deliberados e não se deram ao trabalho de fingir ser viajantes.
Sentaram-se na mesa central, não pediram nada e olharam diretamente para Clara a partir do momento em que ela saiu da porta da cozinha. O maior deles levantou-se quando ela se aproximou. Tu és a rapariga que interferiu há 3 noites, disse ele. Não uma pergunta. Clara pousou a sua bandeja na mesa mais próxima. Servi um convidado, disse ela calmamente. É isso que faço aqui. Avisaste-o. Não sei do que estás a falar. O homem aproximou-se. Era de ombros largos, com uma mandíbula como pedra esculpida e olhos do cinzento achatado de ferro velho. O seu manto não tinha marca visível. Mas a forma como se movia, a arrogância particular de alguém habituado a ser a presença mais perigosa em qualquer sala, disse-lhe que ele era um alfa, de alta patente, certo da sua autoridade. O homem que protegeste, disse ele, baixando a voz para algo que pretendia ser ameaçador, e conseguiu sem dificuldade. É um inimigo daqueles a quem sirvo. Tu tornaste-te parte disso quando te colocaste à frente desse virote. Isso torna-te útil para nós ou torna-te um problema? A escolha de qual delas é inteiramente tua. Clara olhou para ele por um momento longo e estável. Pensou no pergaminho dobrado escondido no forro do seu manto cinzento, pressionado contra suas costelas onde o guardara desde que Marinha a entregara. Pensou no selo em cera escura. Pensou em olhos azuis de geleira e uma voz calma numa sala iluminada por velas e um cobertor dobrado de forma arrumada num banco antes do amanhecer. Acho, disse ela calmamente, que deveria sair daqui. O homem olhou fixamente para ela. Depois estendeu a mão e fechou a volta do seu ombro ferido. A dor foi imediata e incandescentemente quente. A respiração de Clara saiu num silvo agudo, mas ela não recuou. Manteve o seu olhar e não desviou. Última oportunidade, rapariga, disse ele. O que aconteceu a seguir veio de fora em vez de dentro. A porta abriu-se, não alto, não dramaticamente. Simplesmente abriu-se e a qualidade da luz que entrou mudou. Mais pesada, carregada, como o ar muda antes de um raio atingir. E então 3 homens entraram e todos os instintos alfa na sala reagiram antes que os olhos de alguém tivessem tempo de registrar completamente quem eram. O homem que segurava o ombro de Clara soltou-a imediatamente, não por cortesia, mas por algo mais antigo e mais involuntário do que o pensamento. A resposta biológica profunda de um lobo de ranking inferior a reconhecer uma presença de autoridade vastamente superior. Os 3 homens que entraram eram cada um notável à sua maneira. O primeiro era magro e de cabelos escuros, com traços finos e uma expressão de diversão fácil, quase preguiçosa, como se tivesse chegado a uma performance particularmente divertida e estivesse a gostar de cada momento. Vestia couro de montar e um fecho de prata no colarinho, e movia-se pela sala como alguém que a possuía, e todas as outras salas que já tinha entrado. O segundo era mais robusto, loiro, com um sorriso largo que de alguma forma conseguia ser desarmante e ligeiramente perigoso. Ele escaneou os 4 homens de manto com a avaliação profissional de alguém a calcular probabilidades e a achá-las inteiramente satisfatórias. O terceiro não disse nada. Ficou no centro dos 3, ligeiramente à frente, e não precisou de se mover ou falar ou fazer nada para fazer com que todas as outras presenças na sala se sentissem secundárias. Era mais alto que os homens à sua volta. Tranças escuras caíam sobre o manto de pele negra que Clara reconheceu imediatamente. Não o mesmo. Esse ainda estava enrolado à volta do seu ombro, por baixo do seu manto. Este era idêntico, como se ele tivesse vários. Como se mantos de pele negra fossem tão comuns para ele, como o vestido de linho era para ela. Os olhos azuis de geleira de Callie encontraram os dela através da sala no mesmo instante em que ela encontrou os dele. Olhou para o seu ombro, para a mão que acabara de o largar, para o seu rosto. A linha reta da sua boca apertou-se numa fração. Depois olhou para o homem de mandíbula de ferro que a ameaçara, e algo passou pela sua expressão que não tinha qualquer calor. Han, disse o homem magro e de cabelos escuros ao lado dele num tom de calma deleitada. Creio que aquele homem grande acabou de ter a mão na pessoa errada. Notei, disse o loiro. Han, aparentemente ainda a sorrir. Callie atravessou a sala sem pressa. Os 4 homens de manto não fugiram,
mas rearranjaram-se instintivamente, da forma como lobos menores se rearranjam quando um animal dominante entra no seu espaço. Sutil, involuntário, profundamente revelador. Kali parou em frente ao homem de mandíbula de ferro e olhou para ele de uma altura que exigia que o outro homem levantasse o queixo. Homens de Lord Cassian, disse Kali calmamente. Não foi uma pergunta. O homem não disse nada. Diz ao teu Lorde, continuou Kali na mesma voz baixa e perfeitamente controlada, que da próxima vez que enviar alguém ao meu reino para tocar no que é meu, não enviarei uma mensagem em resposta. Irei eu mesmo. O silêncio na sala comum era absoluto. O velho Henrik, que chegara cedo ao seu banco habitual e testemunhara toda a troca, ficara tão imóvel que parecia ter parado de respirar. O homem de mandíbula de ferro manteve o olhar de Kaylee por 4 segundos, o que Clara suspeitava ser aproximadamente 4 segundos a mais do que a maioria dos homens conseguia. Depois deu um movimento curto e rígido com a cabeça que não foi bem uma reverência, virou-se e liderou os seus 3 companheiros para fora da estalagem. A porta fechou-se atrás deles. O homem magro e de cabelos escuros soltou um longo suspiro de alívio teatral. Maravilhosamente tenso, disse ele. Eu aprecio um bom impasse antes da refeição da manhã. Falando nisso, virou a sua atenção para Clara com um sorriso repentino e genuinamente caloroso. É caldo de raiz que estou a cheirar? Porque cavalgamos desde antes do amanhecer e o Han comeu as nossas últimas provisões em algum lugar por volta da 2ª marca de milha e recusa-se a pedir desculpa por isso. Eu não recusei, disse Rowan. Simplesmente apontei que as provisões eram inadequadas desde o início e eu apenas acelerei o inevitável. Isso é recusar-se a pedir desculpa vestido com palavras mais longas. Clara olhou para os dois. Depois olhou para Kaylee, que ainda estava onde parara, observando-a com uma expressão. Ela começava a reconhecer aquela quietude particular que não era vazio, mas sim uma atenção extrema direcionada para dentro, como se estivesse a ouvir algo que ninguém mais na sala podia ouvir. O teu ombro, disse ele. Está a curar, disse ela. Ele apertou-o. Reparei, disse ela, ecoando a palavra anterior de Ron sem querer. Está bem. Kali olhou para ela por mais um momento. Depois virou-se para os seus companheiros. Sentem-se, disse simplesmente. O magro, que se apresentou sem ser perguntado como Davin, o que esclareceu que era abreviatura de nada e simplesmente o seu nome. Puxou um banco com enorme entusiasmo. Han sentou-se ao lado dele e imediatamente começou a olhar à volta com a apreciação aberta de um homem a avaliar um novo local quanto à sua comida e calor, ambos os quais ele claramente valorizava muito. Kali sentou-se à mesa de canto, a mesma de 3 noites atrás, costas para a parede, rosto para a porta. Clara trouxe caldo e pão e uma jarra cheia de cerveja matinal. Serviu primeiro Davin e Han, depois foi à mesa de Kali por último. Pousou a tigela à frente dele e estava prestes a afastar-se quando a sua mão fechou brevemente à volta do seu pulso, não a agarrar, mal a tocar, apenas o suficiente para parar o seu movimento. Ela olhou para ele. Guardaste o pergaminho, disse ele. Sim. Entendeste o que significava? Clara manteve o seu olhar firmemente. Entendi, disse ela calmamente. Que o homem a quem pensei que se chamava Kaylee e talvez um senhor de ranking médio é de facto algo consideravelmente mais do que isso. A sua mão soltou-lhe o pulso. E, no entanto, não tens medo, observou ele. Tive medo há 3 noites quando o virote atingiu meu ombro, disse ela honestamente. Tudo desde então tem sido meramente surpreendente. Algo moveu-se naqueles olhos de geleira, algo que não era frio de todo. Senta-te, Clara, disse ele. Foi a primeira vez que usou o seu nome. Ela não sabia quando o aprendera, de Marin talvez, ou simplesmente pela forma como os outros convidados a chamavam através da sala. Mas ouvi-lo na sua voz, baixa e deliberada, pareceu algo a ser colocado cuidadosamente nas suas mãos. Ela sentou-se. Lá fora, a manhã cinzenta de Ashburn continuava sem evento. Mas dentro do veado dourado, há uma mesa de canto com pão entre eles e uma vela ainda a arder da noite anterior, o rei Alfa de Dalmir olhou para uma rapariga ômega sem clã ou nome e começou pela primeira vez a falar claramente. Contou-lhe a forma geral, se não todos os detalhes.
Havia senhores nos territórios exteriores de Dalmir, 3 deles unidos por velhas queixas e ambições mais recentes, que tinham decidido que a coroa se tornara demasiado pesada para a cabeça que a usava. Não porque Kale governasse mal, mas porque governava absolutamente, e o absoluto era precisamente o problema para homens que preferiam um rei com quem pudessem influenciar, negociar ou discretamente redirecionar de acordo com os seus próprios interesses. Lord Cassen era o mais velho dos 3 e o mais paciente, o que o tornava o mais perigoso. Ele construíra sua oposição durante 4 anos, tecendo alianças através dos clãs exteriores, como um tecelão tece um tir, lenta, invisivelmente, até que o padrão estivesse quase completo antes que alguém pensasse em olhar para o pano. A tentativa na estalagem do Veado Dourado não fora impulsiva, fora calculada. Kale viajara por Ashburn sem a sua guarda real deliberadamente porque certas conversas nas aldeias exteriores exigiam um rosto que não estivesse rodeado por lobos armados a exibir o selo da coroa. Os homens de Cassen tinham-no rastreado durante 2 semanas. E quase que tiveram sucesso, disse Clara quando ele fez uma pausa. Teriam tido, disse Kayleigh sem particular emoção, se não te tivesses movido. Disseste que conseguirias lidar com todos os 5. Conseguia. Uma breve pausa, depois de levar um virote no pescoço. Clara olhou para ele. Essa é uma distinção considerável, disse ela. Sim, algo mudou na sua expressão. Davin, na mesa ao lado, fazia esforços concentrados para parecer totalmente absorvido no seu pão e caldo, o que era pouco convincente, dado que ele parara de mastigar há algum tempo. Han era menos subtil. Estava simplesmente a observar a troca com interesse aberto e alegre, como se fosse uma performance encenada para o seu entretenimento pessoal. Kayleigh ignorou ambos com a facilidade praticada de alguém que os ignorara especificamente durante muito tempo. Os homens que Cassian enviou esta manhã, disse Clara, relatarão que estiveste aqui e que voltaste. Sim, o que significa que ele saberá que tens interesse nesta aldeia. Ela fez uma pausa. No que quer que tenhas encontrado aqui. As palavras pousaram calmamente entre eles. Nenhum deles elaborou sobre o que isso significava. Não precisavam. Não podes ficar em Ashburn, disse Kayleigh. Não agora. Cassen conhece o teu rosto, sabe que me avisaste. Os seus homens voltarão e da próxima vez não te oferecerão uma escolha. Clara olhou para a mesa. O grão da madeira era profundo e familiar. Tinha passado os dedos por ele 1000 vezes a carregar bandejas pesadas. Tinha-o esfregado de joelhos mais manhãs do que conseguia contar. Ashburn não era uma vida bonita. Nem sequer era uma vida particularmente confortável. Mas era dela. A única coisa que sempre fora consistentemente e inequivocamente dela. Não tenho mais para onde ir, disse ela. Saiu sem autocomiseração, simplesmente como uma declaração de facto. Tens agora, disse Kayleigh. Ela olhou para ele. Estou a cavalgar para a capital de Dalmir ao meio-dia, continuou ele. Veiroth, a sede da coroa. Manteve o seu olhar firme. Estou a pedir-te que venhas. A sala comum estava calma à volta deles. Marin desaparecera na cozinha com a discrição de uma mulher que compreendia quando uma conversa exigia privacidade. O velho Henrik aparentemente decidira que o seu banco precisava de ser ocupado noutro lugar naquela manhã. Como que? Perguntou Clara. Como alguém sob a proteção da coroa, disse Kayleigh. Cassian não te pode tocar dentro das muralhas de Veiroth. Não foi isso que perguntei. O silêncio esticou-se entre eles. Davin, na mesa ao lado, pousou cuidadosamente o seu pão. Han parou de sorrir, o que era suficientemente notável para Clara registrar perifericamente. Kale olhou para ela com aqueles olhos de geleira que ela começava a compreender que não eram frios de todo. Eram simplesmente os olhos de um homem que aprendera que as coisas que se permitia sentir exigiam grande e deliberada gestão, porque ele existia numa escala onde sentimentos descontrolados tinham consequências que se estendiam muito além de si mesmo. Como alguém que quero manter segura, disse ele finalmente, simplesmente, sem adornos. Clara manteve o seu olhar por um longo momento. Depois levantou-se, recolheu as tigelas vazias da mesa de Davin e Han. Davin rendeu a sua com uma expressão de genuína admiração.
Han deu-lhe um pequeno aceno de aprovação e levou-as de volta para a cozinha. Marin estava lá a mexer uma panela que não precisava de ser mexida. Bem, disse Marin sem levantar os olhos. Ouvi. Não sei se é sensato. Sabedoria, disse Marin secamente. É o que as pessoas invocam quando têm medo de querer algo. Ela bateu com a colher na borda da panela. É a sabedoria que te impede, rapariga, ou é o medo? Clara ficou com as tigelas vazias nas mãos e pensou honestamente nisso. Pensou em 3 noites mal dormidas, a ouvir sons lá fora da porta. Pensou na mão do homem de mandíbula de ferro no seu ombro ferido, e na particular impotência de saber que viria mais, e ela não tinha nada. Nenhum clã, nenhum alfa, nenhuma muralha que segurasse contra homens determinados que já tinham provado que não tinham medo de agir em público. Pensou num pergaminho dobrado pressionado contra suas costelas, e num selo que reorganizara 4 homens armados sem que uma única palavra fosse levantada. Pensou em olhos azuis de geleira que a tinham olhado através de uma sala perigosa e a encontraram antes de encontrarem qualquer outra pessoa. Desfaz as minhas coisas, disse Clara, por favor. Marin sorriu para sua panela. Cavalgou ao meio-dia, como Kelly dissera. Clara tinha pouco para arrumar. Uma muda de linho, seu kit de curandeira com ervas secas e tiras de linho, um pequeno broche de bronze que pertencera à sua mãe e o manto de lã cinzenta. Amarrara o embrulho sozinha e saiu da estalagem para encontrar 3 cavalos já selados e um quarto, uma égua cinzenta salpicada com um olho calmo, à espera com as rédeas soltas nas mãos de Han. Ela é firme em estradas de montanha, disse-lhe Han, entregando-lhe as rédeas. Não se assusta com lobos. Ideal dada a companhia atual. Obrigada, disse Clara. Sou Rowan, disse ele agradavelmente, caso o caos desta manhã tivesse obscurecido a introdução. Sou o mais bonito dos 3, o mais razoável e completamente correto sobre as provisões esta manhã, o que quer que Davin possa afirmar. Isso é um total de 4 mentiras em 3 frases. Chamou Davin do outro lado do pátio, a verificar a cinta do seu cavalo com destreza praticada. Um recorde pessoal, mesmo para ti. Clara achou-se a sorrir apesar de tudo. Montou cuidadosamente, atenta ao ombro, e acomodou-se na sela. Cayley já estava no seu cavalo, um corcel negro que se erguia uma palmo inteiro mais alto do que qualquer outra coisa no pátio, e levava-o com a mesma autoridade composta que o seu cavaleiro. Olhou para ela enquanto ela se acomodava, verificou a sua posição com um olhar breve e avaliador e pareceu satisfeito. Partiram de Ashbourne quando o sino do meio-dia tocou no santuário da aldeia. Clara não olhou para trás. Aprendeu há muito tempo que olhar para trás para coisas que não se podiam mudar era simplesmente um método de carregar o peso delas sem o benefício de as ter mais. Ashbourne ficou para trás. O que viesse a seguir estava à frente. A estrada a norte para Veiro serpenteava pela floresta. Carvalhos e freixos antigos, os seus ramos despidos pelo fim do outono, estendiam-se sobre a estrada como as costelas arqueadas de um salão enorme. O chão era macio com folhas caídas transformadas em humus, e o ar cheirava a terra fria e a chuva distante e a resina de pinho dos sempre verdes que apareciam à medida que a estrada subia. Davin cavalgou ao lado de Clara durante grande parte da primeira hora, e falou com a energia fácil e agradável de alguém que genuinamente gostava de conversar, e que necessitava de muito pouco encorajamento para sustentar. Soube que ele era o primeiro conselheiro de Cale, o que descreveu como o papel que exigia mais inteligência, menos reconhecimento e a maior tolerância por estar certo enquanto parecia deferir, e que conhecia Cale desde que eram rapazes no mesmo campo de treino, o que explicava, disse ele, tanto a sua lealdade como a sua capacidade de paciência sob provocação extrema. Rowan cavalgou periodicamente do seu outro lado e contribuiu com observações sobre a estrada, a floresta, a probabilidade de chuva antes do anoitecer e a severa subavaliação de uma boa refeição como consideração estratégica no planeamento militar. Cale cavalgava à frente, não muito à frente, perto o suficiente para que ela pudesse ver a postura dos seus ombros e a forma como o corcel negro se movia por baixo dele com resposta perfeita.
Os dois tão sincronizados que era quase como ver uma única criatura. Mais à frente, sem dúvida, e Clara compreendeu gradualmente que isto não era altivez, era proteção. Ele colocava-se entre a estrada à frente e todos atrás dele tão naturalmente como respirar. Ao fim da tarde, a estrada curvou e subiu uma longa crista e quando chegaram ao topo, a floresta abriu-se. Abaixo da crista, espalhada por um vasto vale à luz cinzenta azulada de um sol a descer, jazia Veyroth. Clara parou a sua égua sem querer. Ouvira Veyroth descrita por viajantes que passavam por Ashburn. Uma grande cidade, diziam eles, muralhas de pedra pálida, torres que captavam a luz da manhã. Sempre assumira que os viajantes exageravam. Geralmente faziam. Eles não tinham exagerado. A cidade enchia o vale como algo que crescera em vez de ter sido construído. Muralhas de calcário pálido, erguendo-se em grandes secções curvas. Torres em intervalos a voar estandartes de um azul noite profundo com um lobo em fio de prata. No centro, situada em terreno mais elevado do que tudo o que a rodeava, erguia-se a fortaleza real, massiva, antiga, a sua pedra mais escura que as muralhas abaixo, as suas torres mais altas, a sua presença absoluta, a sede da coroa, o lar do rei Alfa. Kali parou o seu cavalo ao lado dela sem que ela notasse a sua aproximação. Sentou-se em silêncio por um momento, deixando-a olhar. É maior do que imaginava, disse ela honestamente. A maioria das coisas são, disse ele, quando as vês claramente pela primeira vez. Ela olhou para ele. Ele não estava a olhar para a cidade, mas para ela, e havia algo na sua expressão, destemido por apenas aquele único momento que fez a sua respiração prender-se no ar frio. Depois olhou novamente para frente, de volta à sua compostura de rei, e incitou o seu cavalo a descer a crista. Vem, Clara, disse ele. Veyroth espera. Seguiu-o para o vale, para a luz cinzenta azulada, em direção a muralhas que nunca imaginara que pisaria, e sentiu pela primeira vez em 23 anos a estranha e frágil sensação de se mover em direção a algo em vez de simplesmente afastar-se de todo o resto. Veyroth recebeu o seu rei sem fanfarra, isso fora deliberado. Clara viria a entender mais tarde. Kayleigh não enviara nenhum mensageiro à frente a anunciar o seu regresso. Não porque a cidade desconhecesse que ele tinha partido, mas porque um rei que exigia cerimônia para confirmar a sua presença era um rei que precisava que outros o lembrassem do que ele era. Kayleigh não precisava de tal lembrança. Nem, aparentemente, Veyroth. Os guardas no grande portão de calcário simplesmente endireitaram-se quando o viram. Punhos pressionados ao peito na saudação antiga. E os portões abriram-se sem uma palavra trocada. Clara cavalgou por trás dele e tentou não olhar para tudo de uma vez, o que era extraordinariamente difícil. A cidade estava viva ao fim da tarde. Mercadores a fechar as suas bancas para o dia. Aprendizes a carregar pacotes pelas ruas de calçada. Servos a mover-se entre os grandes edifícios de pedra com a eficiência propositada de pessoas que trabalhavam desde antes do amanhecer e pretendiam terminar antes do anoitecer. O ar cheirava a carne assada e a fumo de chaminé e a frieza mineral particular da pedra antiga que absorvera séculos de intempéries. Tochas estavam a ser acesas ao longo da estrada principal, as suas chamas amarelas e quentes contra o cinzento descendente do céu. As pessoas notaram Kayleigh, claro que notaram, mas não o cercaram, nem gritaram, nem fizeram espetáculo disso. Olharam diretamente, honestamente, da forma como as pessoas olham para algo em que confiam, e algumas assentiram, e algumas pressionaram os punhos brevemente ao peito, e algumas simplesmente voltaram ao que estavam a fazer como se vê-lo regressar fosse suficiente. Como se a sua presença em si fosse uma espécie de resposta a algo que eles tinham estado silenciosamente a perguntar. Clara observou isto e sentiu algo para o qual não tinha palavra imediata. Encontrou a palavra mais tarde quando teve tempo para se sentar com ela. Pertencimento. Estas pessoas pertenciam a ele e ele a elas no sentido antigo e verdadeiro da palavra. Não posse, mas reivindicação mútua. A reivindicação de um povo sobre o seu rei e de um rei sobre o seu povo, que quando era real e não meramente político, era um dos mais poderosos laços que o mundo continha.
Perguntou-se, cavalgando por aquelas ruas, como era sentir-se reclamada dessa forma, ter um lugar no mundo que não fosse contingente à utilidade ou ao silêncio, ou a permanecer pequeno o suficiente para não ser notada. Nunca o soubera. Colocaram-na numa câmara na ala leste da fortaleza. Não era um quarto de criada. Essa foi a primeira coisa que registrou. O teto era alto. As paredes estavam cobertas com tapeçarias em verde escuro e castanho, e a cama era mais larga do que toda a divisão dos fundos na estalagem do Veado Dourado. Uma fogueira tinha sido acesa na lareira e acesa antes da sua chegada, o que significava que alguém enviara a palavra com antecedência, afinal, ou simplesmente que o pessoal de Veyroth mantinha fogueiras em quartos de hóspedes como prática corrente. De qualquer forma, o calor atingiu-a no momento em que atravessou a porta, e algo no seu peito relaxou que ela não sabia que estava tenso. Uma mulher apareceu pouco depois, mais velha, com cabelo escuro riscado de prata e um ar de competência absoluta, e apresentou-se como Senna, que geria os assuntos domésticos da ala leste. Senna olhou para o manto cinzento de Clara e o vestido de linho gasto pela viagem com uma expressão que comunicava várias coisas simultaneamente sem dizer nenhuma delas, e então produziu, aparentemente do nada, um vestido limpo de lã azul escura e um kit de curativo adequado, e começou a ser útil com a eficiência rápida de alguém que lidara com situações muito mais complicadas do que uma ômega ferida numa divisão de hóspedes. Clara submeteu-se a ter o ombro devidamente limpo e reenrolado sem argumento. A ferida estava a curar-se limpa. O trabalho de Marim fora bom e a cavalgada não a rasgara. Mas as mãos de Senna eram mais práticas e o linho que usava era mais fino, e Clara sentiu quando acabou consideravelmente menos como alguém que andara por 3 dias com uma ferida de virote de besta tratada com suprimentos de taverna. "O rei solicita a vossa presença à mesa de jantar", disse Senna, alisando a última volta de linho. "Quando estiver descansada, é um pedido ou uma intimação?" perguntou Clara. A expressão de Senna mudou ligeiramente para algo que poderia ter sido apreço. "Com Sua Majestade", disse Senna cuidadosamente, "é geralmente ambos, mas entregue silenciosamente o suficiente para que se tenha a dignidade de acreditar que é o primeiro." Clara quase sorriu. "Diga-lhe que irei." A grande sala de Veyroth era exatamente como soava, grande em todas as dimensões, com um teto perdido na sombra acima do alcance das tochas que forravam as paredes em suportes de ferro. Longas mesas de carvalho escuro a percorrer a sala, e uma mesa alta num estrado elevado no extremo, onde se sentava o lugar do rei, esculpido na mesma pedra pálida que as muralhas da cidade. Kale já lá estava quando ela chegou, sentado não à mesa alta, mas na ponta mais próxima da mesa, comum mais longa. Uma escolha deliberada, ela suspeitava, embora não pudesse explicar precisamente por que atingiu dessa forma. Davin estava ao lado dele, imerso no que parecia ser uma discussão animada, envolvendo muitos movimentos de mãos do lado de Davin e muito poucos do lado de Kale. Han estava mais abaixo no banco, já envolvido com um prato de carne assada e uma expressão de profunda satisfação pessoal. Não estavam sozinhos. Talvez 30 pessoas ocupassem a sala, lobos de várias patentes e funções dentro da fortaleza, e a sala tinha o ruído particular e confortável de pessoas que comiam juntas regularmente e estavam à vontade umas com as outras. Mas quando Clara entrou, algo mudou na sala. Não dramático, não hostil, simplesmente notando, curioso, a atenção particular de uma matilha a registrar alguém novo no seu espaço. Kale levantou os olhos. Tinha mudado as suas roupas de montar, ainda couro e lã escura, ainda carregando a mesma autoridade discreta, mais limpo, as suas tranças recém-presas, a cicatriz ao longo da sua mandíbula a captar a luz das tochas. Olhou para ela por um momento através do comprimento da sala e depois levantou-se, o que fez Davin parar a meio da frase com as mãos ainda no ar. Atravessou até ela e ofereceu-lhe um lugar ao seu lado à mesa, não à sua frente, ao seu lado. Clara sentou-se. Ele sentou-se. Davin retomou a sua frase como se nunca tivesse sido interrompido. A refeição era simples para os padrões da sala.
Pão, carne assada, vegetais de raiz, vinho escuro servido em canecas de barro. Mas era mais comida do que Clara via tipicamente num dia inteiro na estalagem do Veado Dourado. E era boa, e o calor da sala, e o vinho e o fogo, e a enorme lareira no centro da sala fizeram algo relaxar gradualmente no seu ombro que estivera tenso tanto quanto conseguia lembrar-se. A certa altura, entre o pão e o vinho, Callie falou-lhe calmamente por baixo do barulho da sala. O conselho reúne-se em 2 dias, disse ele. Cassem terá ouvido que regressei em segurança. Ele passará para os canais formais agora. Acusações, manobras políticas, torna-se um tipo diferente de luta. Consegues vencer? Perguntou Clara. Sim, sem hesitação. Mas levará tempo, e não será silencioso. E entretanto, disse ele, tu estás aqui, e Cassem não te pode alcançar aqui. Clara virou a sua caneca nas mãos. Voltaste a Ashburn, disse ela. Podias ter enviado Davin ou Han. Em vez disso, veste pessoalmente antes do meio-dia depois de cavalgada durante a noite. Ele não disse nada. Por quê? Perguntou ela. A sala movia-se à volta deles. Conversa, risos do fim da mesa de Han, o som de um banco a raspar pedra. Callie olhou para ela com aqueles olhos de geleira que ela agora sabia que não eram frios, nunca tinham sido frios. Eram simplesmente os olhos de um homem que aprendera que a distância entre sentir algo e mostrá-lo era o único espaço em que podia funcionar como a coisa que era obrigado a ser. Porque quando saí daquela sala antes do amanhecer, disse ele calmamente, e olhei para ti a dormir com o meu manto à volta do teu ombro. Compreendi que tinha cavalgado por 17 aldeias em 4 anos, à procura de lobos com a coragem e o instinto, e a absoluta falta de cálculo para fazer o que fizeste. Uma pausa. E encontrei-o numa rapariga ômega num manto cinzento no canto pior iluminado de uma taverna em Ashburn. Clara sentiu as palavras pousarem no seu peito como algo sólido, como pedras de fundação. Não sou notável, disse ela honestamente. Puseste-te à frente de um virote por um estranho, disse ele. E quando perguntei por quê, disseste que teria sido errado não o fazer. Ele manteve o seu olhar. Sabes quantas pessoas neste reino, dada esse mesmo momento, teriam calculado o custo e se afastado? Ela não tinha resposta para isso. Pertences aqui, Clara, disse ele simplesmente, calmamente, com uma certeza que não pedia concordância, porque não a exigia, não por causa do que fizeste naquela taverna. Pertences aqui por causa do que és. Vi-o na escuridão daquela sala, e vejo-o agora, e não vou fingir o contrário. O fogo na grande lareira crepitou e enviou uma chuva de faíscas âmbar para cima, para o teto sombrio. Algures mais abaixo na mesa, Davin fazia Han rir. Uma risada real surpreendida dele. Clara olhou para o homem ao seu lado. O rei Alfa de Dalmir, o lobo mais poderoso do reino, um homem que se ajoelhara no chão da taverna para pressionar o seu próprio manto contra a sua ferida, que dobrara um cobertor emprestado de forma arrumada num banco antes do amanhecer, que atravessara uma sala e se colocara entre ela e o perigo com a mesma quietude inevitável com que o sol cruzava o céu. Então ficarei, disse ela. O confronto do conselho veio 10 dias depois, e foi exatamente como Callie previra, formal, político, e finalmente sem o resultado que Lord Cassem pretendia. 3 senhores apresentaram-se perante o conselho reunido de Dalmir e apresentaram as suas queixas. Callie sentou-se à cabeceira da mesa do conselho e ouviu cada palavra com a atenção completa e paciente de um homem que já lera todos os documentos, falara com todas as testemunhas relevantes e preparara todos os contra-argumentos antes que o primeiro senhor terminasse a sua frase de abertura. Quando terminaram, ele respondeu, não com raiva, não com força, mas com a particular e devastadora clareza de alguém que simplesmente sabia mais, governara mais tempo e compreendia a diferença entre poder e a sua performance. A aliança de Cassem fraturou-se na sala. Um senhor retratou-se antes do fim da sessão. O segundo retirou a sua queixa formal 2 dias depois. O próprio Cassem, despojado dos seus aliados, não apresentou mais nenhum desafio que pudesse ser agido e descobriu nas semanas seguintes que certos acordos comerciais e concessões territoriais de que as suas terras dependiam exigiam renegociação, que os representantes da coroa,
Conduziram com grande rigor e sem pressa particular. Foi algo mais silencioso e consideravelmente mais permanente. Clara observou aquilo acontecer nas margens de Veyroth e aprendeu a forma de um tipo de poder diferente do que previously entendera. Os dias tornaram-se semanas e as semanas tornaram-se o ritmo de uma nova vida, cena que inicialmente considerara Clara com a avaliação profissional de alguém a determinar onde um elemento inesperado se encaixava. Gradualmente tornou-se algo próximo de uma aliada, depois algo ainda mais próximo da presença mais velha, prática, sem travessuras que Clara nunca tivera e que não sabia que lhe faltava. Davin visitava a ala leste com regularidade suspeita e sempre tinha uma razão que não enganava ninguém. Han ensinou-lhe a seu pedido os rudimentos de ler uma sala quanto a ameaças, não combate, mas a velha habilidade de lobo de ler postura e cheiro, e a qualidade da quietude num espaço, o que ela sempre fizera instintivamente e agora começava a fazer com intenção. E Kaylee? Kaylee estava presente na forma como as coisas profundas e silenciosas estão presentes. Nem sempre visível, nem sempre perto, mas constante, um ponto fixo. Encontrou-a na biblioteca da fortaleza numa tarde cinzenta de início de inverno, a puxar pergaminhos das prateleiras inferiores, numa tentativa sistemática de compreender a geografia política dos territórios exteriores de Dalmir, o que ela decidira que precisava de saber. Ele ficou na porta por um momento a observá-la, e ela sentiu-o ali antes de se virar. "Estás a estudar os mapas territoriais?", disse ele. "Estou a tentar compreender por que as terras de Cassen fazem fronteira com 3 clãs separados, sem uma estrutura de lealdade clara", disse ela. "Parece um problema óbvio que foi permitido desenvolver-se durante demasiado tempo." Kali ficou em silêncio por um momento. Depois atravessou a biblioteca, puxou um pergaminho específico da prateleira superior, sem precisar de o procurar, o conhecimento de alguém que passara anos entre aquelas mesmas prateleiras, e espalhou-o ao lado dela na mesa de leitura. "Começou há 20 anos", disse ele, "com um tratado que resolveu um conflito criando as condições para 3 mais. Passaram 2 horas àquela mesa juntos, e em nenhum momento pareceu que um rei estivesse a educar uma serva ou um homem poderoso a condescender em explicar o seu mundo a alguém abaixo dele. Pareceu 2 indivíduos que pensavam de formas semelhantes, descobrindo que o outro pensava assim também. Quando as velas arderam baixo e a biblioteca ficou fria, Kaylee levantou os olhos do mapa que estavam a estudar e encontrou-a já a olhar para ele. "Vou pedir-te algo", disse ele. "E quero que entendas que não carrega qualquer obrigação. A resposta pode ser não, e nada muda." Clara esperou. "O conselho exige que eu nomeie formalmente a minha casa", disse ele. "Conselheiros, lobos ligados, aqueles que carregam a proteção da coroa como uma relação declarada em vez de uma informal." Uma pausa. "Gostaria de te nomear." "Como que?", perguntou ela a mesma pergunta que fizera na taverna, mas com um peso diferente por detrás dela agora. "Como minha", disse ele calmamente com a particular firmeza de um homem que ponderara a palavra por muito tempo antes de a usar. "Se estiveres disposta, se for isso que queres." Clara pensou num manto de lã cinzenta remendado na bainha, num monte de palha num quarto dos fundos. 3 anos a carregar as refeições dos outros e a limpar as mesas dos outros, e a fazer-se pequena o suficiente para que o mundo não a notasse, ela pensou no que sentira ao pôr-se à frente daquele virote. Não heróico, não calculado, simplesmente certo, como respirar é certo, e como naquele único momento sem pensamento ela fora mais plenamente ela mesma do que em qualquer ano calmo e cuidadoso anterior. Pensou em pertencimento, a palavra que encontrara nas ruas de Veyroth, observando as pessoas a olhar para o seu rei. Estendeu a mão sobre o mapa entre eles e colocou a mão sobre a dele. "Sim", disse ela. Foram formalmente ligados perante o conselho completo de Dalmir no primeiro dia claro de inverno, quando a geada cobria as pedras do grande pátio e o céu acima de Veyroth era o azul profundo e sem nuvens da certeza fria.
Kali colocou a marca da coroa, uma faixa de bronze escuro incrustada com um único lobo em prata, no seu pulso, e Clara sentiu a ligação assentar nela como algo que sempre lhe faltara e simplesmente não conhecera a forma até agora. Davin chorou, o que negou alto e durante muito tempo a quem quer que levantasse o assunto depois. Han não chorou, mas ficou muito direito e muito imóvel, com a expressão de um homem profundamente satisfeito com o modo como uma longa campanha terminara. Lord Cassen, no seu território distante, recebeu a notícia e não disse nada. Não havia nada de útil a dizer. A coisa estava feita, e era inatacável, e a rapariga ômega da taverna em Ashburn ficara diante do conselho completo de Dalmir sem pestanejar e pronunciar os seus votos numa voz clara e firme que chegava a todos os cantos da sala. Senna dera-lhe um vestido adequado para a ocasião. Azul noite profundo, a cor dos estandartes de Veiroth, com fio de prata no colarinho. A sua trança dourada caía sobre um ombro. O seu ombro ferido curara-se numa cicatriz limpa que usava sem vergonha. Após a cerimônia, quando o pátio se esvaziou e o frio começou a morder, Kala encontrou-a de pé no baixo muro, que dava para o vale abaixo da fortaleza. O mesmo vale que ela vira da crista no dia em que chegara, agora cruzado de geada. As tochas da cidade a começarem a acender-se uma a uma na escuridão do início do inverno. Ele parou ao lado dela e não disse nada por um longo momento. "Tens medo?" perguntou ele finalmente. Clara olhou sobre Veiroth, sobre as muralhas e as torres e os estandartes com um lobo em fio de prata e as milhares de luzes que ganhavam vida abaixo delas como um campo de estrelas terrestres e as florestas para além das muralhas do vale correndo escuras e profundas em direção ao horizonte. "Não", disse ela honestamente. "Pela primeira vez na minha vida, não tenho." Ele olhou para ela então, completamente, abertamente, sem a gestão que usava como armadura em todo lado, e levantou brevemente a sua mão aos seus lábios. Um gesto calmo, uma promessa sem palavras. Clara virou-se novamente para o vale e sentiu o frio no seu rosto, e o calor dele ao seu lado, e a impossível realidade sólida de uma vida que mudara por causa de um único momento, numa taverna iluminada por velas, quando ela escolhera não se afastar. Algures em Ashburn, o velho Henrik estaria provavelmente a pedir mais caldo a Marin. Algures numa longa estrada a sul, Lord Cassen estaria a fazer as pazes por ter calculado mal. E em Veiroth, numa noite de inverno com geada, o rei Alfa e a sua escolhida estavam de pé junto ao muro da fortaleza que agora partilhavam, a olhar para o reino que era deles. Dele por sangue e coroa, dela por escolha e coragem, e pelo tipo de lealdade que não podia ser concedida por nascimento ou patente, mas apenas crescida lentamente e verdadeiramente de dentro para fora. As tochas ardiam abaixo, os estandartes moviam-se no vento frio, e foi aí que a sua história terminou, não com batalha ou cerimônia ou declaração dramática, mas com duas pessoas de pé na quietude de uma noite de inverno, olhando para o mesmo horizonte, finalmente em paz.